Salve nação, saudações rubro-negras! Amanhã na Arena Fonte Nova, às 19 horas, tem Bahia e Flamengo. Temos aqui um corte do F360. Vamos ver o que os comentaristas vão falar deste jogo. E o Rogério Ceni, hein? Freguesão do Mengão. Será que vamos vencer mais uma? Comente aqui, deixe nos comentários o seu palpite, a sua escalação ideal. Quem você acha que o Felipe Luiz irá escalar amanhã? As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Galera, me ajuda a bater 1 milhão de inscritos, falta menos de 9 mil. Inscreva-se aqui se você é rubro-negro, se você é mengão, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe a sua vida com muitas coisas boas, como, por exemplo, vitórias e vitórias do Mengão e títulos ainda nesta temporada. Tamo junto, vamos lá então pro vídeo aqui do F360. E Flamengo, eu também adorava, Júnior Capacete. Mostra para esse povo que é o rei. E no lado B desse disquinho, tinha Não é mole não, não é mole não, esse pagode gostoso. É o pagode da seleção. Júnior Capacete, tive a honra, a alegria de trabalhar com ele, além de um grande jogador. Você já lembrou das músicas? Eu vou lembrar de outra música dessa Copa. Fala agora. Dá-lhe, dá-lhe bola. O professor conhece? Narinho vai deixar a gaiola, vai pra Espanha de mala e viola. Grande Luiz Airão. Falava da Castanhola também. Vai dar olé a espanhola e role. Ué, programa musical The Voice, ESPN. Ué, não é futebol não? Role, role, rola essa bola. Luiz Airão não nos assiste. Eu troco sempre mensagem com o Luiz Airão, ele falou porque ele acorda tarde. Mas eu falei. Já peguei o corte pronto, viu? Para ele procurar o programa no Disney Plus. É isso. E o Júnior Capacete, que fez história no Flamengo, onde estão agora Felipe Luiz e Alexandro, que vai falar, e onde também esteve o professor Rogério Ceni, que hoje comanda o Bahia, foi campeão brasileiro com Felipe Luiz. Alexandro, que fez o gol da vitória no último jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians? Sim. Primeiro gol dele esqueceu, pelo Flamengo. É muito jogo, eu esqueço. Nossa! Pensei que fosse uma provocação isso. Eu também achei, professor. Não, provocação. Esqueci mesmo. Alexandro falando. Nós jogamos todos os jogos para vencer, preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato, porém sabemos a nossa força, sabemos a nossa ambição. Olha lá. Tá aí o Alexandro, amigo Eugênio Leal, amanhã tem Bahia e Flamengo. E a gente estava lembrando, eu estava conversando com o Leon, nosso editor-chefe, que a última vitória do Bahia sobre o Flamengo foi aquela com Jorge Jesus, em que estreava um lateral esquerdo no Flamengo. Sabe quem? O próprio. Felipe Luiz. Ele mesmo. E que ficou muito marcado naquele jogo, porque o Flamengo levou um gol de contra-ataque nas costas dele, e a torcida, Felipe Luiz está muito lento, não sabe correr para trás e tal. Foi verdade. Aquele jogo... Uma cornetada mesmo, verdade. Muito cornetado, muito. Depois ele deu a volta por cima, junto com todo o time, né, do Jorge Jesus. Acho que foi 3-0 aquele jogo. 3-0 para o Botafogo. O Bahia. Pro Bahia. O Bahia. Bahia. Agora é uma outra realidade, é um outro momento do futebol, mas é um grande desafio para ele, Felipe Luiz, como novo técnico do Flamengo, seu segundo jogo contra um time bem melhor do que o que ele enfrentou na estreia, né? Tecnicamente falando, o Bahia hoje é um time muito mais seguro, mais consistente, que gosta muito de ter a bola, consegue... O Bahia hoje é o time com melhor média de acerto de passes no Campeonato Brasileiro. Ele retém a bola, o meio de campo dele trabalha muito bem. É um time que oscilou, acho que ainda tem algumas carências no seu elenco. Para mim, as carências do Bahia estão lá atrás no gol e no ataque, mas o meio de campo e as laterais são muito fortes. E vai ser um duelo fora de casa, né, para o Flamengo. Então, vamos ver como é que vai sair, qual vai ser a estratégia do Felipe Luiz e como o Rogério vai entender também esse Flamengo novo, né? Esse Flamengo diferente, o Flamengo mais solto, o Flamengo mais agressivo, mais vertical. É um jogo bem interessante da gente acompanhar amanhã. Vai ser muito curioso para ver. Já no primeiro turno, o Bahia faz um bom jogo contra o Flamengo. No Maracanã. Perde, mas joga bem melhor. O Bahia consegue ser um raro time com mais posse de bola que o Flamengo, àquela altura, mas peca por aquilo que o Bahia vem pecando o campeonato inteiro, na finalização. O Bahia cria, perde gol
nesse tipo de confronto, principalmente confronto pesado, esse é um confronto direto de tabela ali, de Luta por colocação, luta por G4, é o objetivo do Bahia, direto, né? Uma Libertadores, uma volta à Libertadores já em fase de grupo. Então, aquele Bahia que já nem era tão maduro no primeiro turno, já deu trabalho ao Flamengo. Depois teve os confrontos pela Copa do Brasil, o Flamengo sempre melhor, acabou passando. E é um desafio para um time como o do Rogério, que gosta de jogar, né? Sim. O Rogério gosta de jogar o jogo. E esse time do Felipe também vai querer jogar o jogo. Se jogar o que jogou contra o Corinthians, vai dar um suador danado. Eu acho que é o momento da gente descobrir aos pouquinhos como será esse Flamengo do Felipe Luiz, porque a primeira amostra contra o Corinthians é de um time muito intenso, é um time também que precisa se preocupar com a intensidade no segundo tempo, para não perder tanto ritmo. E o Bahia é um time que também vai oferecer perigo. O Eugênio mesmo citou que é um time um pouco mais estruturado dentro de campo hoje do que o Corinthians. Então o Flamengo também não vai ter tarefa fácil. Não vai fazer o que o Corinthians fez na escalação inicial contra o Flamengo. Perfeito. E também acho que não vai sofrer tanto, vai oferecer mais perigo do que o Corinthians ofereceu no primeiro tempo. Então a gente tem que analisar que esse jogo é importante para os dois, tudo bem, pela posição na tabela. O Bahia está a 3 pontos do Flamengo. Pode dar uma encostada. E o Flamengo vencendo, pode chegar a 51 pontos. A discussão, que é sempre assim com o Flamengo, né? A discussão agora começa com o Felipe Luiz falando sobre, a gente tem fé no brasileiro. Honestamente, se tivesse que fazer uma aposta aqui, um palpite com vocês, nem deveria ser cogitada a história de brigar por título agora. Né? O Flamengo precisa montar um time, pensar na Copa do Brasil para tentar um título mais viável, né? Que são poucos jogos que separam o Flamengo de uma decisão, de um caneco na Copa do Brasil. Exato. Só que esse jogo também pode colocar o Flamengo um pouco mais aliviado na tabela se os 3 pontos chegam, professor. Pra ter sossego, né? Exatamente. Agora, vamos lembrar que o time do Felipe Luiz foi intenso contra o Corinthians. É isso que eu iria falar, cara. O Flamengo vai chegar mais cansado do que o Bahia. O Bahia folgou na semana, né? Mas também permitiu muitas oportunidades de gol para um adversário que passou 90 minutos errando passe. E olha que o Corinthians jogava... No tempo, principalmente. Né? Opa! E mesmo no segundo, né? Mesmo no segundo. O Corinthians teve bola na trave do Romero, teve aquele lance que o Léo Pereira salva uma bola do Romero também. O Hernandes aparece sozinho na cara do gol, não sei se ia dar impedimento ou não, acho até que não ia, mas o Flamengo foi muito permissivo. Se for permissivo desse jeito contra um time como o Bahia, que gosta de tratar a bola, por mais que o Bahia goste de jogar o gol pela janela, uma hora a casa cai. O Bahia gosta de jogar gol pela janela, professor? Vixe, Maria. O que eu acompanho, o coitado do João Gabriel, namorado da minha filha, a gente acompanha muito Bahia juntos. O que esse moço sofre? Ele não merece isso. É um cara tão bacana. É um nome legal, ele. É João também, então... É músico também. Pô, que isso, então tá em casa. Nosso Joãozinho. Pô, maravilha. Muito gol perdido. E tem aquela, né? Eu brinquei com o tabu do Cruzeiro no Maracanã. O Rogério também vai atrás da primeira vitória contra o Flamengo como treinador. 14 jogos e 14 derrotas. É um absurdo. Não tem nem empate, Abel. É só derrota. Então, assim... Fortaleza, São Paulo... Cruzeiro, talvez? Cruzeiro também, muito provavelmente. Olha isso. Eu não me lembro se... Acho Tem que o tabu Cruzeiro... também contra o próprio São Paulo, né? Sim. Que beleza. Sim. Rapaz, 2024... Tem esse tempero também. Ele nunca ganhou como técnico, nunca ganhou do Flamengo. Nem empatou. Aproveitamento de literalmente 0%. Então, assim, é mais uma característica interessante pra gente analisar, porque, querendo ou não, o Rogério, a gente sabe o quanto o Rogério é competitivo, o quanto ele gosta de vencer. E eu tenho certeza que ele analisa essa tela aí que a gente mostra no 360 e isso incomoda demais. Quanto ele sempre foi muito profissional, desde a época de... Eu cansei de cobrir treino de São Paulo. Primeiro a chegar, último a sair. E era o ídolo, e era o líder. Sempre trabalhou muito. Exemplo, né? Dava o exemplo. E tenho certeza que exige muito dos clubes, dos times que ele dirige. Sempre luta por estrutura. Ele foi um dos pilares ali para melhorar a estrutura do Fortaleza. Para começar a boa estrutura do Fortaleza. No São Paulo, quando ele volta ao São Paulo como técnico, ele já chega reclamando da piscina que estava sem água. Ele sempre foi assim, ele é um perfeccionista, o Rogério, né? Ele não é Muricy, mas o nome dele também é trabalho. Opa! E eu acho que essa tela é um pouco ingrata com ele. Por quê, professor? Porque teve desempenho, a gente acabou de falar o jogo do primeiro turno, por exemplo, né? O Bahia desenvolveu o jogo. Em algumas dessas oportunidades ele até foi
teve oportunidade de ganhar esses Mas jogos. até por isso que cria-se a mística. Pois é. Né? Porque Por que quando que joga não bem, consegue, né? também não ganha. Então fica que não complicado. consegue? Agora, eu fico pensando, expectativa para mim de um grande jogo de futebol. Opa! Dois Bahia e times que Flamengo querem são jogar, dois né? times que gostam de jogar, que jogam, que têm bons jogadores, não é? Os grandes jogos desse campeonato têm sido entre times que gostam de jogar, que querem jogar. Os Palmeiras e Botafogo. Sim, Flamengo e né? São Paulo. Os Flamengo e São Paulo. Flamengo e Palmeiras foi exceção. Pelo que eles podem oferecer, os últimos Flamengo e Palmeiras têm sido ruins. Mas os jogos que envolvem o Bahia em geral, o Bahia é um time que vai para o jogo. Perde gol para Chuchu, mas está lá tentando. É diferente do que, por exemplo, o Eugênio falou do Fluminense, né? O Fluminense não faz gols, mas também poucas oportunidades de gol tem, como esse time do Bahia que cria tanto. Esse meio-campo do Bahia é um meio-campo muito especial, né? Esse é um time que merecia realmente um atacante mais efetivo e eu concordo com o Eugênio em relação ao gol também. É o que falta para o Bahia dar esse salto. Quem sabe na Libertadores, não é, João Gabriel? Quando a gente jogar a Libertadores, no ano que vem. Ganhar do Flamengo é É fundamental. bem pra legal pensar ver o em Bahia de Libertadores. volta na Libertadores. Bahia que foi o primeiro representante brasileiro na Libertadores, 1960, 1960. campeão de 59. Isso. Caiu diante do San Lorenzo e do San Lorenzo trouxe um ídolo argentino que jogou no Bahia, o San Filippo. Argentino que jogava no Bahia. Isso é o almanaque do professor Celso. Ficou até sem graça, cara. Anda aqui Não rápido. dá para acompanhar. Do Bahia. E o Bahia jogou mais Libertadores também, né? Ele foi vice-campeão da Taça de Brasil, acho que de 64. Ele joga aquela e joga 88. Campeão em 88, jogou 89. O Né? time da elegância sutil de Bubu. Elegância sutil, isso é bonito. Dá uma olhada nessas imagens aí, é o que a gente estava falando agora há pouco. Não está Saudade. conseguindo converter Não, as chances do como Juventude- já fez um dia. Não entra, né? Não é titular. Pergunta. O Aquele Cruzeiro jogador- também vem. foi mal ano passado. Vamos começar com o Eugênio? Por favor. Gabigol, estávamos falando de Gibagol, agora estamos falando de Gabigol. Permanece? Titular contra o Bahia? Sim, por que não? Não sei, velho. Me dê um motivo, Abel, para tirar o Gabigol do time. Motivo. Pra ir embora. Bora. Estou Não vendo. tem nenhum? Manda um abraço aí para Michael Sullivan e Paulo Machado. Opa, Oh, hoje, hein? Hoje é Hoje? sexta-feira, Hoje? resenha ESPN com Michael Sullivan e Ney Pronto. Franco. Olha aí, peguei o gancho sem saber. Eu sabia que tinha um resenha com ele, mas não sabia que era hoje. A família hoje. Michael Sullivan Programa com seu imperdível. filho são fãs do esporte há muito tempo. É isso, Rodrigo Lima. Botafoguense, Michael Sullivan. Hoje. Então, nenhuma dúvida. Não há motivos. Me deu um motivo para tirar o do time? Não sei, de repente o professor não gostou da atuação do Falta Gabigol. você agora me falar o seguinte. Não, Eugênio, que agora já pode jogar o Carlinhos. Não, isso é você que está falando. Porque Felipe não é louco. Ué, ele pode, de repente, maluco. querer colocar o Plata com o Bruno Henrique, não sei. não tem porquê. Foi uma grande atuação do Gabigol? Não foi uma grande atuação, mas foi uma atuação melhor do que ele vinha tendo. E melhor que a do Plata contra o Penharol, por exemplo, eu acho. Também Eu acho que houve um exagero. Tem muita gente falando, nossa, o Gabigol jogou muito contra o Corinthians. Também acho que não foi Ter calma. tudo isso. Não, Não mas- foi tudo isso também, eu tô mas com o já Abel. foi melhor. Mas já foi melhor. que Quase o Corinthians. deixa o gol dele, se Sim. não é o Não, e centímetro. o próprio de letra linhas também, que mágicas. o Hugo salva o Corinthians ali. Se ele faz aquele gol de letra, minha Nossa Senhora, vocês imaginam o programa Ele no dia fez um seguinte. jogo que ele não fazia, fez pouco, é verdade, não fez muito, mas é um jogo que ele não fazia há muito tempo. Nesse ano ele não fez um jogo assim. Tá vivo de novo, Abel. Aquilo que eu Então, falei segunda-feira pode aqui. falar, solte a voz e fale. É Gabigol e mais 10. Fale, por favor. É Gabigol entre os 10. Entre os 11. Entre os 11. Pipocou, mas tudo bem, vai lá. Não, mas é isso. Não dá para falar que é ele mais 10. Mas ele vai jogar. A não ser que tenha algum problema, não acredito nisso. Algum problema físico. Não tem motivo nenhum pro Felipe Luiz, que deu a ele, na minha opinião, Tite via corretamente. vários motivos. Mas o Tite é o Tite, ele foi embora já. É ex-técnico do Flamengo. O técnico atual é o Felipe Luiz. Pelo que ele fez no jogo, pela oportunidade que ele deu de novo ao Gabigol, pelo que ele falou do Gabigol, pelo que o Gabigol mostrou dentro do campo, para aquela função, tá certo. Eu acho que ele já virou a chave e a tendência é ele crescer de produção. E tem outra coisa também, né, Eugênio? Se você analisar, o Plata não vem bem. Você tem o retorno do Michael, e você poderia jogar o Bruno Henrique como um centroavante, mas também não está funcionando. O Bruno Henrique não funcionou
como centroavante nas últimas partidas com o Tite. O Michael tá voltando, não dá O Michael tá voltando. Ele tem que ir entrando aos poucos Exato, no time. o fator ali, segundo tempo, pegar uma linha defensiva do adversário cansada e tentar fazer aquela fumaça que o Michael faz. Então, Que não fez, né? Quando ele entrou... contra o Corinthians não fez. Junto com, aliás, com o Matheus Gonçalves, que tinha ido muito bem contra o Atlético Paranaense, mas a partir daquelas 2 entradas, o Flamengo caiu de produção Sim, contra o Corinthians. sim. Então, aquelas mexidas... Matheus Gonçalves era do time sub-20. Sim, mas já está no time principal há algum tempo. Sim, já tá. Esteve emprestado ao Bragantino, voltou, faz Eu parte fico do elenco imaginando principal já há algum tempo. Isso acontece muito, né? Quando o técnico que está nos times de baixo assume o time principal, ele tem um outro olhar para o jogador. Não, mas o Matheus não fez parte do elenco fez parte? Então tá. do Felipe Era do Coutinho na time base. dele. Ele já tinha subido, ele já subiu, tem um ano e meio, 2 anos, eu acho. Que ele já Felipe faz Luiz, parte. você falou Felipe Coutinho. Você Desculpa, tá Felipe com a cabeça Luiz. na colina? Não, Não. Confundi os nomes. São Acontece, 2 tudo- jogadores tudo ex-jogadores Felipe, de só se escreve seleção diferente. brasileira, né? Os dois são Felipe. Os dois Eu são fico Felipe. pensando, se quando o Gabigol não justificava, e até o último jogo contra o Corinthians ele não justificava a confiança, e o Felipe Luiz deu essa confiança, na medida em que ele justifica com uma partida pelo menos razoável contra o Foi boa, Corinthians, foi boa. não pode tirar a camisa dele. Deixa a camisa para o cara, até porque o cara precisa de sequência. É isso. Né? Precisa de sequência para adquirir também, adquirir a confiança. Eu acho que foi uma partida muito de confiança. Ele faz o gol anulado, faz toda uma mise-en-scène lá com a bandeira do Flamengo, na bandeirinha de escanteio. Você via torcedor voltando a fazer o gesto do fortão. Vão voltar as plaquinhas daqui a pouco. É o Chapolin, né, Hoje tem professor? gol do Gabigol. O nosso Chapola. Nosso Chapola. Ah, grande com certeza Chapola. a gente vai ter torcedor já Só vai estar abandonou levando a já. gente, não quer nada com a gente. Torcedor deixa guardadinha a placa lá. É. Saiu o gol, ele já pimba, bota pra Hoje jogo. tem gol do Gabigol. Professor, então, clássico. você gostou daquela frase? Quem foi que falou que ele estava precisando de carinho? Foi o Felipe Luiz que falou? Foi. Foi. Ele? Foi. Em minutos. As duas coisas, ele estava precisando de carinho, mas ele também precisava retribuir esse carinho. Eu acho que na medida do que dava para ele fazer, ele fez uma boa partida contra o Corinthians. Uma partida difícil, uma partida decisiva, ele teve presença na área, teve lá o lance quase de letra, teve o gol anulado, teve participação. Ele não participava, até pelo jeito que o Tite montava o time, não tinha como ele participar. O que adiantava o cara ficar lá na frente se o time fazia aquele futebol para-brisa? Além do Gabigol, foi unânime aqui, também não me lembro de ter visto cornetas com o Pulgar. Pelo jeito, vai com o mesmo time, né? Estabilizou. Por um motivo Tava também. uma gritaria por um antes que o motivo Pulgar também, tem que Abel, sair. Que o Léo Ortiz foi pra zaga. E o Léo Ortiz continua titular. Provavelmente o mesmo time, em outras palavras. Né? Exatamente. Eu acho que sim, mas embora a gente não tenha ouvido cornetas, o Pulgar não foi um dos melhores do Flamengo no jogo. Sim. É importante pontuar isso. É que a atuação do time como um todo deixou uma impressão, causou uma resposta muito, muito boa na torcida em geral, e que ela acaba relevando algumas situações. Assim. Não estou dizendo que o Pulgar jogou mal, mas no time ele não foi dos melhores. Ficou muito por conta do Gerson ali no meio-campo. Como já vinha sendo, né, o Gerson. centralizar Acho que teve muito crescimento do Arrascaeta no jogo. Sim. Pulgar e De La Cruz abaixo, Gerson e. Acho que o De La Cruz foi bem na Arrascaeta. partida. Pô, eu achei ele um pouco mais. Inclusive sumido. coincide com a saída dele, a entrada do... Tô virando hater do De La Cruz, porque quero elogiá-lo mais, cara. Achei que ele Tô foi bem pegando no muito jogo. no pé Não dele. exagera, hater não. Eu tô Ele, pegando inclusive, muito no pé, cara. enquanto esteve em campo, o que mais tocou na bola. Agora, esse Só que para mais tocou lembrar, na viu, bola. professor? Nós citamos o jogo do primeiro turno, né? Sim. É bom lembrar que o Flamengo está jogando agora com o Corinthians, porque ele eliminou o Bahia com 2 vitórias na Copa do Brasil. Jogando melhor as duas. A gente esqueceu, mas... Sim. Verdade. Tá naquela conta das 14 na derrotas conta do ali. Rogério. É, Rogério Ceni. Agora, 14. esse cara aí mais 10 que você quer aí no Flamengo é o Gerson. Sim. Se fosse apontar alguém e mais 10 no Flamengo hoje, é o Gerson. Sem dúvidas. O Gerson tá jogando Nessa aí o professor cravou, Abel. É o Gerson. Cravou. o Adílio dos tempos modernos e mais 10. Gostei dessa, hein? Adílio dos tempos modernos. Ele usa Que sempre. moral. Ele Moral. ele gosta. Ele tem vários Ele coloca sistemas, na conta do Qual Prates, foi mas a- é ele que cria. Semana Adílio passada foi- teve umas boas aqui também. Da Maravilha dos Tempos Modernos. Teve Boa pro Deivinho, boa pro Deivinho. Essa foi boa. O Breler que lançou e eu gostei. não. Foi o Breler, Você se Pior apropria. que foi, pior Você que não foi. estava aqui, você estava em Montevidéu. Essa foi o Breler, mas eu estava não, Por tudo, pelos gols, pela alegria. Né? Ele é muito alegre como o Dadá. Carisma, Sempre né? foi, também Carisma. carisma.
Tá aí então, galera, corte legal do F360 da ESPN Brasil falando de Bahia e Flamengo, jogo que acontece neste sábado às 19 horas na Arena Fonte Nova. Arena Fonte Nova. Sabadão de futebol, galera. Domingo tem eleições em todo o Brasil, né? Então, sabadão será de futebol. Cara, é o seguinte, eu tô vendo aqui as últimas notícias do Mengão. Galera. FIFA assume salários de Pedro e Flamengo costura acordo com a CBF. É isso mesmo. Então, a FIFA irá pagar os salários de Pedro, né? Ele se lesionou na seleção brasileira. Com Felipe Luiz, vestiário tem cobrança. Por Fla Objetivo, atletas pedem time mais vertical nas partidas que restam em 2024. Ó, só pra frente. Nada de voltar a bola pro goleiro, hein? Pegou a bola, é da defesa para o meio, do meio para o ataque. É assim que a torcida quer e é assim que os jogadores querem também no vestiário. Aquele time preguiçoso, aquele time sonso, frouxo do Tite, não existe mais, hein? Aquele negócio de ficar jogando com o goleiro. A bola chegava no meio-campo e voltava para o goleiro. A bola ia até a área, eles rodavam de um lado para o outro na dança do Siri cascudo, né? E voltava para o meio-campo e de repente voltava para o goleiro. E ficava nisso, cara. Ninguém finalizava. É muito estranho, galera. O comportamento dos jogadores com o Tite é muito estranho. Era instrução técnica? Era vontade própria do jogador? O que acontecia, hein? E o prejuízo foi grande. Estamos fora da Libertadores. Eu sei que isso são águas passadas, mas não dá para esquecer, galera. Se o Tite tivesse saído antes, o Flamengo poderia estar nas semifinais da Libertadores da América. Ou se os jogadores tivessem jogado com a vontade que jogou contra o Corinthians, contra o Peñarol, se eles tivessem dado aquele gás todo, talvez estaríamos nas semifinais da Libertadores da América. É triste, né? Mas isso são águas passadas, eu não esqueço, estou triste ainda com isso. É difícil, né, superar, né, essas coisas. Mas agora é pensar para frente, o que já foi. No ano que vem tem mais e ainda podemos ser campeões nessa temporada. O Flamengo disputa o título da Copa do Brasil. Temos a vantagem de 1-0, é pouco, mas é uma vantagem melhor que nada, né? E o Flamengo está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, a 9 pontos do líder, com um jogo a menos. Diga-se de passagem, é bom a gente ressaltar isso. Temos poucas chances porque Fortaleza, Palmeiras e Botafogo estão na frente. São 3 times. É difícil imaginar que os 3 irão tropeçar em 3 rodadas e o Flamengo irá vencer todas. É difícil imaginar. Mas no futebol tudo pode, tudo é possível e existem chances matemáticas para isso. Então vamos acreditar. Tudo vai depender do jogo de amanhã, cara. Na próxima rodada, que já começou ontem, né? Com vitória do Fluminense para cima do time do Cruzeiro. Isso foi bom pra gente, porque se o Cruzeiro tivesse vencido o Fluminense, o Cruzeiro estaria a 1 ponto do Flamengo. Então isso foi bom pra gente. Eu acho que 1 ponto, 1 ou 2. E, galera, hoje temos jogos também, tá? Hoje tem um jogo também. Eu acho que é um jogo só, né? Deixa eu ver. Exatamente, hoje temos um jogo só, Grêmio e Fortaleza, às 21h30. Amanhã tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, galera, 7 jogos, tá? Vou falar aqui para você rapidinho, ó. Amanhã, então, às 16h30, tem Atlético Mineiro e Vitória, Bragantino e Palmeiras, CAP, Atlético Paranaense e Botafogo. Às 19 horas tem Bahia e Flamengo, Corinthians e Internacional, Cuiabá e São Paulo, e às 21 horas Vasco e Juventude. É isso aí. Vamos torcer, cara. A gente tem que torcer contra quem está na nossa frente. Fortaleza está na nossa frente. Temos que torcer para o Grêmio vencer o Fortaleza, né? O Bragantino, temos que torcer para o Bragantino vencer o Palmeiras. E o Botafogo vai na Liga Arena, né, do Atlético Paranaense. Temos que torcer para o Atlético Paranaense vencer o Botafogo. E é isso. Se os nossos adversários tropeçarem, o Flamengo tem chance de encostar, né? Valeu, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras e fui!